Bom, nós somos um casal, na verdade. A gente nunca se apresenta, eu sou Mara, ele é Márcio, nós somos Mara e Márcio. Nós somos uma entidade. E a gente coleciona já há uns 23 anos. Eu particularmente adoro pintura mesmo. O Márcio gosta muito de instalações, mas a gente casa muito bem essas coisas todas. E a gente nunca a gente compra nada que os dois não gostem. Isso para mim é uma regra fundamental. Os dois têm que querer muito e gostar muito. Ou seja, nós somos profundamente apaixonados por arte e tentamos nos envolver e ajudar no que é necessário. Aí nós somos muito diferentes. Porque quando a gente vai para uma feira, o Márcio já vai sabendo exatamente os artistas que a gente gostaria de comprar. E ele já sabe exatamente qual a galeria que deve ir, porque vai estar trazendo obras desses artistas. Só que no caminho eu vejo uma coisa, eu já vejo, me apaixono e aí eu quero. Então aí eu falo, não, vamos parar, vamos olhar isso. E o Márcio, não, mas a gente tem que ver aquele outro que a gente já estudou, já tomou a decisão de comprar uma obra desse artista. Hoje em dia, quando você vai numa feira, você já sabe tudo que a galeria vai mostrar. Porque eles já mandaram para você com antecedência. Todas as galerias no mundo inteiro já te mandam com antecedência isso. Eu até na SP Arts, quando eu fiz uma palestra, eu falei essa frase do Gerhard Richter, e o Wade Guyton falou a mesma coisa, que não compraria uma obra dele por aqueles preços que estavam sendo vendidas. E o Gerhard Richter chegou a dizer o seguinte, eu coloquei uma obra mais barata e ninguém quis comprar, porque as pessoas estão querendo comprar valor, não estão querendo comprar minha obra. Então eu acho que nós não corremos atrás, nós não compramos coisas hoje em dia caras, absurdas, com especulativos, não faz sentido. Acho que o mais gostoso é você descobrir antes dos outros. Então a gente tem feito muito ao longo do tempo, descobrir artistas antes que os outros descubram, entendeu? E comprar sem correria, sem pressão. Mas para isso também é muita visita de galeria, muita visita sobretudo de Documenta, Carnegie. Visitar muito ateliê de artista, falar com curadores. Jovens, muito. A gente quase só compra artistas jovens mesmo, né? Mais ou menos. Não, a gente jovem é um mid-career, assim, mas a gente não vai atrás de coisa especulativa. Hoje em dia o mercado mudou, né? Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, existe muita especulação, muita influência nos preços, né? Então hoje em dia o valor da obra não é necessariamente pela obra em si, ou seja, se o museu fez uma exposição do artista, o preço sobe, se tem uma galeria de maior porte, o preço sobe, se um curador escreveu sobre o artista, o preço sobe, se o artista sabe se vender bem, o preço sobe. Então tem as casas de leilão, tem todo um esquema de marketing em torno, que não necessariamente, eu vou dizer, condenar, são os tempos modernos, as coisas estão mudando. Só que você tem que se adaptar para isso e saber se você quer jogar esse jogo ou você quer fazer um jogo um pouco diferente. Se você não é uma pessoa que é atuante, seja por algum motivo, se você não compra obras, se você não está ligado a uma instituição, não vão te oferecer obras boas. Então é muito mais uma questão de acesso do que de informação. A informação está disponível. O acesso é mais difícil, até porque os artistas preferem ter obras em coleções importantes, eles preferem ter obras em museus importantes. Isso faz parte da carreira do artista, até para preservar a obra do artista. O MAR, eu acho que nós estamos criando um museu de excelência aqui no Brasil. O MAR é um museu que, sobre todos os aspectos, sobre aspectos de instalações, de controle de umidade, de temperatura, de qualidade das exposições, nós estamos fazendo algo que é uma coisa diferenciada no Brasil, que poucos museus têm capacidade, até por problemas de funding, todo mundo tem muita dificuldade de sobreviver. A arte é muito difícil no Brasil, você sobreviver com arte é muito difícil no Brasil. E nós no Conselho, nós somos 7 conselheiros, mas todos proativos, envolvidos fundamentalmente na atividade do museu e tentando transformar aquilo numa coisa importante para o país. Eu acho que o mais importante é que os conselheiros
sejam pessoas que tenham experiência em arte, de alguma maneira, que sejam experiência em educação e que tenham sucesso profissional. Porque se você traz a tua experiência profissional, de sucesso, né, profissional, você pode ajudar muito o museu, que não necessariamente as pessoas do museu têm a mesma experiência que você teve na tua vida. Quando nós nos juntamos ao Guggenheim, tem uns 5, 6 anos atrás, eles nunca pensavam em fazer nada de América Latina. Eles tinham só 2 Beatriz Milhaz e uma Adriana. Né? Eles tinham obras no acervo, mas nunca pensaram em expor, nunca pensaram em fazer nada. Mas de novo, o mundo está mudando. O mundo está se internacionalizando cada vez mais, ou seja, o fenômeno da China se tornando um mercado de arte extremamente importante, os latino-americanos começando a comprar arte. Então, o interesse do público, o museu vai atrás do interesse do público. Entendeu? Então, cada vez mais as pessoas estão interessadas, na medida que as obras de arte também estejam cada vez mais caras, as pessoas estão procurando obras no mundo inteiro. E você vê que tem talento excelente na China, como tem talento excelente no Brasil. Então, tem gente competente em todos. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais comprar obras do mundo inteiro. E o museu também tem que ir atrás e exibir obras dos artistas no mundo inteiro. Então, isso foi uma guinada importante no Guggenheim. O Guggenheim está mostrando os artistas asiáticos, artistas africanos, artistas latino-americanos. E o Guggenheim, por que a gente aceitou o Guggenheim e não os outros? Porque a gente acha que o Guggenheim é uma instituição, de alguma maneira, não é que ela seja menor, que as exposições são excepcionais, mas o grupo é menor de pessoas, você pode ser muito mais atuante. Você poder participar de um grupo de 8 pessoas que definem a estratégia de um museu internacional é uma experiência única, é uma oportunidade única que você tem. Talvez não exista essa oportunidade em outros museus. Eu acho que cada vez tem mais conflito, porque cada vez a casa de leilão, que fazia leilões, hoje em dia já faz vendas privadas. Cada um está entrando na seara do outro. O galerista grande representa um exemplo, um artista que é representado por um galerista grande em Nova York, mas não é representado por ele em Los Angeles. Aí uma outra galeria entra em Los Angeles, como ela começa a representar ele em Los Angeles ou em Londres, ela já começa a vender a obra dele em Nova York. Quer dizer que uma galeria entrando em cima da outra, uma casa de leilão entrando em cima, os curadores, está havendo um conflito, está havendo os limites de atuação das pessoas não estão ficando mais claros e está todo mundo tentando aumentar seus tentáculos. Isso é um desafio para cada um, da sobrevivência de cada um dos protagonistas do mercado.
Bom, nós somos um casal, na verdade. A gente nunca se apresenta, eu sou Mara, ele é Márcio, nós somos Mara e Márcio. Nós somos uma entidade. E a gente coleciona já há uns 23 anos. Eu particularmente adoro pintura, adoro pintura mesmo. O Márcio gosta muito de instalações, mas a gente casa muito bem essas coisas todas. E a gente sempre, nunca a gente compra nada que os dois não gostem. Isso para mim é uma regra fundamental. Os dois têm que querer muito e gostar muito. Ou seja, nós somos profundamente apaixonados por arte e tentamos nos envolver e ajudar no que é necessário. Aí nós somos muito diferentes. Porque quando a gente vai para uma feira, o Márcio já vai sabendo exatamente os artistas que a gente gostaria de comprar. E ele já sabe exatamente qual a galeria que deve ir, porque vai estar trazendo obras desses artistas. Só que no caminho eu vejo uma coisa, eu já vejo, me apaixono e aí eu quero. Então aí eu falo, não, vamos parar, vamos olhar isso. E o Márcio, não, mas a gente tem que ver aquele outro que a gente já estudou, já tomou a decisão de comprar uma obra desse artista. Hoje em dia, quando você vai numa feira, você já sabe tudo que a galeria vai mostrar. Porque eles já mandaram para você com antecedência. Todas as galerias no mundo inteiro já te mandam com antecedência isso. Eu até na SP Art, quando eu fiz uma palestra, eu falei dessa frase do Gerhard Richter, e o Ed Guyton falou a mesma coisa, que não compraria uma obra dele por aqueles preços que estavam sendo vendidas. E o Gerhard Richter chegou a dizer o seguinte: eu coloquei uma obra mais barata e ninguém quis comprar, porque as pessoas estão querendo comprar valor, não estão querendo comprar minha obra. Então eu acho que nós não corremos atrás, nós não compramos coisas hoje em dia caras, absurdas, com especulativos, não faz sentido. Acho que o mais gostoso é você descobrir antes dos outros. Então a gente tem feito muito ao longo do tempo, descobrir artistas antes que os outros descubram, entendeu? E comprar sem correria, sem pressão. Mas para isso também é muita visita de galeria, muita visita sobretudo de Documenta, Carnegie. Visitar muito ateliê de artista, falar com curadores. Jovens, muito. A gente quase só compra artistas jovens mesmo, né? Mais ou menos. Não, a gente, o jovem é um mid-career, assim, mas a gente não vai atrás de coisa especulativa. Hoje em dia o mercado mudou, né? Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, existe muita especulação, muita influência nos preços, né? Então hoje em dia o valor da obra não é necessariamente pela obra em si, ou seja, se o museu fez uma exposição do artista, o preço sobe. Se tem uma galeria de maior porte, o preço sobe. Se um curador escreveu sobre o artista, o preço sobe. Se o artista sabe se vender bem, o preço sobe. Então tem as casas de leilão, tem todo um esquema de marketing em torno que não necessariamente, eu vou dizer, condenar, são os tempos modernos, as coisas estão mudando. Só que você tem que se adaptar para isso e saber se você quer jogar esse jogo ou você quer fazer um jogo um pouco diferente. Se você não é uma pessoa que é atuante, seja por algum motivo, se você não compra obras, se você não está ligado a uma instituição, não vão te oferecer obras boas. Então é muito mais uma questão de acesso do que de informação. A informação está disponível, o acesso é mais difícil, até porque os artistas preferem ter obras em coleções importantes, eles preferem ter obras em museus importantes. Isso faz parte da carreira do artista, até para preservar a obra do artista. O MAR, eu acho que nós estamos criando um museu de excelência aqui no Brasil. O MAR é um museu que, sobre todos os aspectos, sobre aspectos de instalações, de controle de umidade, de temperatura, de qualidade das exposições, nós estamos fazendo algo que é uma coisa diferenciada no Brasil, que poucos museus têm capacidade, até por problemas de funding. Todo mundo tem muita dificuldade de sobreviver. A arte é muito difícil no Brasil. Você sobreviver com arte é muito difícil no Brasil. E nós no Conselho, nós somos 7 conselheiros, mas todos proativos, envolvidos fundamentalmente na atividade do museu e tentando transformar aquilo numa coisa importante para o país. Acho que o mais importante é que os conselheiros sejam pessoas que tenham experiência em arte,
de alguma maneira, que sejam experiência em educação e que tenham sucesso profissional. Porque se você traz a tua experiência profissional, de sucesso, né, profissional, você pode ajudar muito o museu, que não necessariamente as pessoas do museu têm a mesma experiência que você teve na tua vida. Quando nós nos juntamos ao Guggenheim, tem uns 5, 6 anos atrás, eles nunca pensavam em fazer nada de América Latina. Eles tinham só 2 Beatriz Milhares e uma Adriana. Né? Eles tinham obras no acervo, mas nunca pensaram em expor, nunca pensaram em fazer nada. Mas de novo, o mundo está mudando. O mundo está se internacionalizando cada vez mais, ou seja, o fenômeno da China se tornando um mercado de arte extremamente importante, os latino-americanos começando a comprar arte. Então, o interesse do público, o museu vai atrás do interesse do público. Entendeu? Então, cada vez mais as pessoas estão interessadas, na medida que as obras de arte também estejam cada vez mais caras, as pessoas estão procurando obras no mundo inteiro. E você vê que tem talento excelente na China, como tem talento excelente no Brasil. Então, tem gente competente em todos. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais comprar obras do mundo inteiro. E o museu também tem que ir atrás e exibir obras dos artistas no mundo inteiro. Então, isso foi uma guinada importante no Guggenheim. O Guggenheim está mostrando os artistas asiáticos, artistas africanos, artistas latino-americanos. E o Guggenheim, por que a gente aceitou o Guggenheim e não os outros? Porque a gente acha que o Guggenheim é uma instituição, de alguma maneira, não é que ela seja menor, que as exposições são excepcionais, mas o grupo é menor de pessoas, você pode ser muito mais atuante. Você poder participar de um grupo de 8 pessoas que definem a estratégia de um museu internacional é uma experiência única, é uma oportunidade única que você tem. Talvez não exista essa oportunidade em outros museus. Eu acho que cada vez tem mais conflito, porque cada vez a casa de leilão, que fazia leilões, hoje em dia já faz vendas privadas. Cada um está entrando na seara do outro. O galerista grande representa um exemplo, um artista que é representado por um galerista grande em Nova York, mas não é representado por ele em Los Angeles. Aí uma outra galeria entra em Los Angeles, como ela começa a representar ele em Los Angeles ou em Londres, ela já começa a vender a obra dele em Nova York. Quer dizer que uma galeria entrando em cima da outra, uma casa de leilão entrando em cima, os curadores, está havendo um conflito, está havendo os limites de atuação das pessoas não estão ficando mais claros e está todo mundo tentando aumentar seus tentáculos. Isso é um desafio para cada um, da sobrevivência de cada um dos protagonistas do mercado. Tá?